Meus amigos do MTED, eu estou hoje visitando, com uma grande honra, o Ademar Gomes, que é um experiente instrutor e conhecedor desse mundo de transporte, de mobilidade, de caminhão, de ônibus, né? Ele tem um histórico bastante forte, onde aprendeu bastante coisa e vai trocar algumas figurinhas com a gente hoje sobre isso. Ademar, é um prazer estar aqui me visitando e eu queria começar o nosso bate-papo pedindo para você falar uma coisa bem atual, tá? Que seria, vamos falar de entrega técnica, dar uma pinçada nesse tema. Você pode me fazer um comparativo entre a forma como era feita a entrega técnica antigamente e hoje, que a gente tem esse monte, essa parafernália enorme de eletrônica embarcada nos veículos, seja automóvel, caminhão? O que muda para o instrutor e para a pessoa que tem que prestar atenção nisso? Para o instrutor, voltando talvez a uns 20 anos, né? Para o instrutor complica um pouco essas atualizações dos veículos, porque nem sempre o instrutor é preparado tecnicamente para fazer essas entregas. Quando eles são preparados tecnicamente, eles estão bem, mas não tem pessoal para que eles possam fazer o treinamento, porque a disponibilidade das pessoas para fazer treinamento foram sempre reduzidas, porque precisam estar trabalhando, ou estão no trecho, ou estão na operação, enfim. Falta planejamento e disponibilidade para que todos possam absorver as novidades, né? Então, mesmo que a Mercedes-Benz, que tem excelentes treinamentos, a Scania, a Volvo, enfim, todas elas, né? Nem sempre o instrutor vai para lá com a possibilidade de absorver tudo o que tem de novidade. Ou seja, a inovação corre na frente dele. A inovação está sempre na frente e nem sempre ele consegue estar dominando toda aquela tecnologia, não é? E aí a gente tem também um probleminha que é o seguinte: uma coisa é você pegar um treinamento direto da fábrica e outra é você pegar do concessionário, aí do concessionário é você pegar o treinamento na própria empresa do cliente. Quer dizer, cada etapa que passa, você acha que a gente perde muito na qualidade do conhecimento que é transmitido? Certamente, perde porque o ideal seria que cada operador, se nós falamos do aspecto motorista, cada operador e cada pessoa da manutenção deveria ir na fábrica para colher na fonte essas informações, né? Então, essas informações são dadas no aspecto geral, que nem sempre atende à necessidade das operações e da manutenção de cada empresa, porque elas são uma parte geral, mas tem também algumas especificidades que estão relacionadas com carregamento, com trechos que tem que percorrer, quantidade de veículos em garagens, porque qualquer garagem que tenha mais de 170 ônibus se torna proibitivo o aspecto de manutenção, que não fecha o mês. O mês tem pouco mês e muito carro, não é? E no aspecto operacional, nem sempre os motoristas conseguem absorver todas essas novidades, né, que aparecem. Então um vai falando para o outro e a coisa acaba acontecendo, e muitas daquelas novidades que vêm nos veículos acabam não sendo aproveitadas. Eu tenho a impressão, né, de que a quantidade de informação que é passada numa entrega técnica é muito superior à capacidade
do motorista ou de quem está recebendo aquela mensagem toda, de absorver aquilo tudo. A impressão é correta. E eles vão tocando como dá. Enfim, eu costumo chamar isso de saída heróica. Saída heróica. Quer ver? Se você tem uma empresa de ônibus, onde cheguem lá, digamos, 10 ônibus novos, todos os operadores querem pegar esses ônibus novos, né? Então, a distribuição, você já entrega desses ônibus, tem critérios próprios, critérios bastante pessoais, né, lá da empresa. E digamos então que um dia um desses ônibus sobrou e precisa operar esse ônibus. E eu não tenho nenhum operador que tenha sido treinado nele. Então, qualquer um que você apontar e dizer, olha, quer pegar carro tal, o cara vai correndo. E eu chamo de saída heróica, porque normalmente o pessoal do tráfego sabe provocar esse operador, mexe com o ego dele. Imagina, se ele se atrevesse a falar, não, eu não sei mexer com esse ônibus. Aí o pessoal provoca, fala, que isso, você tem tanto tempo de operação e tal, e o cara vai e sai com aquele veículo sem ter o devido preparo. E aí acontecem coisas que até a gente duvida, como por exemplo, o camarada sair, começar a chover, digamos, e ele não sabe nem desliga o limpador, né? Aí escurece, ele precisa ligar as lanternas e ele não sabe onde é que está o botão certo. Então ele vai por ensaio e erro, né? E vai. E ele acaba trazendo esse ônibus de volta. Olha, eu sou, às vezes, usuário de ônibus, transporte público, ônibus de metrô, né? E a gente percebe alguma coisa que vai ao contrário do que os frotistas querem. Certo? Todo mundo quer gastar menos, quer ser econômico e ganhar mais. Só que você vê os motoristas dirigindo alguns, claro, né, de uma forma assim, o cara para no sinal ou para no ponto. Quando ele vai retomar, ele não tem aquele processo natural de ir ganhando velocidade. O cara enfia o pé até o talo, né, para ganhar, porque não sei se ele quer terminar a viagem logo e começar outra, eles ganham por número de viagem, né? Como é que dá para na sua ideia, como é que se pode fazer para minimizar um pouco, os caras dirigirem um pouquinho melhor? Nós estamos falando de ônibus. Sim, nesse momento. Nesse momento, falando de ônibus, né? O que ocorre é que nós temos um poder concedente, cada município tem um poder concedente, porque o transporte é um dever do Estado, né? E um direito do cidadão, né? E para fazer com que o transporte ocorra, existem algumas cartas de operação, são chamadas OSOs, Ordem de Serviço Operacional. Pelo menos aqui em São Paulo é chamado assim. E ali tem especificação de itinerário, tem especificação de horários, horários de redição e assim por diante, né? Então é uma carta operacional. E o que ocorre? A quantidade de ônibus de uma linha, para que o aspecto financeiro seja da forma que eles querem, quanto menos, melhor. Então, quanto menos ônibus eu colocar ali, melhor. Mas não dá. Não dá, eu tenho que colocar o que está na OSO, né? E o que ocorre era que antes, alguns ônibus eram recolhidos para eu gastar menos, porque o custo é grande, né? Então eu tenho a índice de ocupação, ônibus não pode bater lata, né? Não pode bater lata. Bater lata significa andar vazio. Nem caminhão, né? Nem caminhão, então, não pode. E um outro aspecto também é que se eu diminuo a quantidade de ônibus, aqueles que ficam lá têm que cumprir horário. Então existem nas empresas, ou existiam, uma coisa chamada programação de horários. E essa programação é bom que seja cumprida,
né? Porque ele pode trabalhar na programação ou trabalhar de uma forma degradada. Ocorre que os controladores, os fiscais, o pessoal que está lá, eles cobram o horário do motorista. Então o motorista fica entre o fiscal e a tabela de horários. Certo. Entendeu? É como uma briga entre o mar e as pedras e um marisco no meio. Ou seja, um motorista vira É que a gente vê muita gente dirigindo estilo pé de breque, né? O cara acelera até o talo, vai quando tem que parar, para de uma vez. E não é porque ele queira. Não é porque ele queira fazer isso, porque a índole do motorista, o cara que está normal, é boa. É boa. Ele está ali, ele gosta daquela coisa, né? Mas ele é pressionado pelos horários. Motorista é uma profissão que tem um detalhe, né? Teve uma pesquisa que diz que a maior parte dos motoristas profissionais estão lá porque gostam. Vão ganhar dinheiro, vão procurar levar o seu pãozinho para casa, mas a escolha da profissão é por gosto. É por gosto. Você me deu até chance de fazer um parêntese nessa coisa toda. O padroeiro dos motoristas é São Cristóvão. E quem leu a Vida dos Santos sabe que São Cristóvão chegou ao ponto que chegou, recebendo o cajado, né? Porque ele teria carregado Cristo de uma margem a outra de um rio, né? Lá para o lado da Lácia, está lá na Vida dos Santos, né? Então ele teria um dia desistido de continuar a servir os poderosos e queria ajudar as pessoas, o melhor na índole dele. E num desses dias apareceu o menino, e ele colocou nas costas para levar para o outro lado do rio, e esse menino foi pesando, ele reclamou, perguntou por que pesava tanto, e ele disse: olha, você acabou de carregar o peso do mundo nas suas costas. Eu sou o Cristo e você não será mais réprobo, será Cristóvão. E aí Cristóvão é o que carregou Cristo nas costas. Então eu vejo os motoristas, independente de crença, de fé, não é? São pessoas que ajudam muito na movimentação dessa massa enorme de pessoas que existem em todos os municípios, né? E eles são importantíssimos, mas eles recebem uma carga, uma pressão de trabalho bastante grande. Já existe a própria pressão do trânsito e também existem outras pressões, quer dizer, do passageiro nervoso, de programações, daquele carro que às vezes ele não gosta de trabalhar com aquele carro, de um carro que às vezes não dá uma regulagem boa para ele trabalhar. Isso acontece muito, né? Ou o carro não está rendendo como ele quer. Então isso vai mexendo com ele, né? É como se fosse uma ciclotimia. Quando ocorre tudo bem, corre tudo bem. Mas quando não, né? Então, se nós pudéssemos traçar uma senoide da condição emocional do motorista, essa senoide seria muito doida, indo muito lá para baixo, muito lá para cima, mas uma senoide. Vocês estão vendo que o Ademar é prosa para mais de metro, né? Então, eu queria lhe perguntar uma coisa. Isso porque eu fiquei sabendo antes. Eu sei que você teve uma participação bastante forte no tempo da CMTC, lá atrás, nos processos de treinamento da CMTC. E isso serviu de referência para uma série de ações que foram tomadas depois. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que é importante o nosso público saber. A CMTC, que foi fundada, ela foi idealizada em 45 e entrou em operação no ano de 46. O prefeito era Abrão Ribeiro, não é? Então, da época em que ela foi criada, com bondes, papafilas, ônibus, enfim, eu a encontrei no ano de 1971, quando eu comecei a trabalhar lá, e trabalhei primeiro como motorista, uma empresa muito boa, da qual muitos têm saudades, né?
Haja visto que Quando até... eu era molequinho, eu andei de papa-fila, cara. Papa-fila. Papa-fila, olha Isso, só. Os cavalos mecânicos eram Alfa Romeo, né? Romeo, A maioria. Eu cheguei a andar de papa-fila também, quando era garoto, né? Então, o que acontece é que é uma empresa muito, muito boa e tive a oportunidade de trabalhar como motorista, fui também motorista de diretoria e depois tive a oportunidade, por concurso interno, de chegar a ser instrutor de treinamento. E eu cheguei a instrutor de treinamento em 77. Né? E nós tínhamos um departamento chamado Departamento de Formação e Treinamento, que quando eu cheguei lá era no Canindé, ali onde perto do campo da Portuguesa, né? E um grupo muito bom, muito bem acolhido. O chefe de treinamento era o Benedito Juqueira, né? E tínhamos lá em torno de uns 18 instrutores, né? Que faziam o treinamento dos motoristas que estavam entrando, né? E ela tinha uma frota própria de treinamento, mas quando precisava de mais ônibus, a gente ia nas garagens próximas e pegava, que era Araguaia ou Catumbi. Muito bem. Chá. Conhecimento, habilidade, atitude. Dessas três letras, sempre a que foi mais contemplada durante os treinamentos foi o H de habilidade, né? A parte de conhecimentos e a parte de atitudes eram com carga menor, tinham carga menor de suporte, de aporte, ou seja, de frequência. Então a gente focava o treinamento na parte de habilidades, né? Embora tivesse lá o departamento de treinamento com as moças que trabalhavam lá, né? Enfim, tinha uma estrutura montada. Então havia um programa chamado PIPMO, que era o Programa de Formação de Mão de Obra, porque já naquela época havia uma demanda por motoristas, mas motoristas que pudessem efetivamente conduzir bem os ônibus, né? Então funcionava em 2 horários, funcionava na parte da manhã e na parte da tarde. E eles tinham incentivo financeiro e tinham também as aulas que os instrutores davam, focado nas habilidades. Sim. E menos do conhecimento. As atitudes ficavam por conta do departamento de psicologia, que fazia antes a triagem e o envio desse pessoal. Porque não é fácil você estar ali o dia inteiro se cansando, levando fechada, encontrando o trânsito, ouvindo barulho, passageiro chato às vezes, né? Existe. Tem de tudo, né? Então ele tinha que estar preparado para isso. Então eram admitidas pessoas que nunca tinham pego ônibus. Pessoas que vinham da estrada, vinham de caminhão. Não. Esses não precisavam do PIPMO. Os que precisavam eram aqueles que nunca tinham pego ônibus. Então a CMTC formava pessoas que nunca tinham pego ônibus e tornavam eles motoristas. Esse era um diferencial. Muito ótimos motoristas, tanto é que ela tinha um índice baixo de problemas de acidente e vai, né? Bom, e foi nessa época que eu cheguei. E eu não trabalhei com o PIPMO, mas eu trabalhei com a área de candidatos que vinham do mercado, certo, com experiência já em caminhão, ônibus e tudo mais, né? Então nós fazíamos o treinamento com eles, né? E como a tradição operacional da CMTC estava baseada em veículos da marca Alfa Romeo, o Alfa Romeo tinha uma característica de ter que trabalhar com a embreagem aplicando ela 2 vezes, o que se começou a chamar de dupla de embreagem, não é? Acontece que quando começaram a entrar os Mercedes tinham um câmbio... uma para tirar da marcha anterior e uma para botar na marcha anterior. Isso, eram 2 pisadas, né? Eles já vinham com o câmbio sincronizado. E por aquela época, nós tínhamos essa
esse hábito de trabalhar com dupla debreada, o que hoje eu vejo que nós estávamos errando. Nós obrigávamos a dupla debreada quando não precisava mais. Isso era necessário no Alfa Romeo, mas não no Mercedes. Não é? E demorou um pouco, inclusive. Mas esse é um hábito que até hoje muita gente faz isso pelo costume, porque gosta de ouvir aquele, né, aquele. Isso aí já seria repicar um acelerador, que também não seria bom para o aspecto de consumo. Que você faz ao mesmo tempo que você pisa na embreagem, você repica lá no pé direito, porque, né, gostou, principalmente quando você está reduzindo aquele. Mas esse. Tem gente que é música, isso aí. Nas baixas ascendentes, ou seja, subindo, né, nunca precisou repicar. E para reduzir, nós ensinávamos o pessoal a manter a rotação alta, que é para lá dentro da caixa as rotações ficaram bem parecidas, né, e a marcha poder entrar com mais facilidade. E qual foi a grande lição, por exemplo, desse processo, do sistema de treinamento da Mercedes-Benz para hoje? Qual foi a grande lição que eles deixaram para o que veio depois? O que veio depois foram veículos mais fáceis de operar, mais leves, veículos com 11 metros, né? Quase do tamanho do Alfa. Direção mais leve. Aí tínhamos duas categorias de Mercedes. Já falando em Mercedes, existia um chamado, entre aspas, roda dura, não era uma direção hidráulica, e tinha o rana mole, que era direção hidráulica. Então, aqueles operadores que estavam habituados com roda dura, que tinha direção mecânica, aplicavam um certo esforço para fazer as curvas e já estavam condicionados àquilo. Quando vieram os chamados roda mole, que eram os 362, deram alguns problemas, alguns problemas começaram a ocorrer, porque eles, até pegar a sensibilidade da direção hidráulica, acabavam puxando a direção antes da hora e alguns problemas ocorreram. Você lembra você sair de um Fusca e pegar um Galaxy, né? Precisava de uns treinamentos de adaptação. E isso nós fizemos. Pessoal muito bom, instrutores bons como aqueles, juntos. Eu nunca vi, e eu não acho que vão juntar uma turma como aquela nunca mais. Eu não acho que vão, né? E o que acontece é que os treinamentos eram feitos assim, com ênfase na habilidade, né? Então, quando eu falo em habilidade, é a habilidade de conduzir um veículo em trânsito, no trânsito. E é bom nessa hora verificar quais são os componentes básicos do trânsito. Primeiro vieram as pessoas, depois vieram as vias e em seguida os veículos. Pessoas, sim, vias e os veículos chegaram depois, né? Tanto é que se você pensar em Roma, a Via Ápia, né, foi a primeira via, né? Então, pessoas, vias, tá. Então, o que ocorre? Como harmonizar tudo isso? Porque quando você fala em pessoas, nós tínhamos pessoas conduzindo veículos e pessoas fora dos veículos. Eu estou querendo dizer que todo condutor é um pedestre, mas todos os pedestres não são condutores. Tá certo. O condutor de veículo... Dá para entender. O condutor de veículo ele era obrigado a estudar o código de trânsito, aprender e tudo mais, o que ele devia fazer, né? E nem sempre o pedestre era condutor ou sabia. Então, começaram a ocorrer esses acidentes de trânsito, né? Inclusive, o primeiro acidente de trânsito que teve no Brasil foi com a família do Botelho Lobato, né? Aliás, do Henrique Santos Dumont. É mesmo? Foi. O primeiro acidente de trânsito registrado, né, no Brasil aqui. Bom, o que acontece então? Eu tenho que ter uma pessoa que tenha essa consciência de que ele está conduzindo um veículo pesado no trânsito, né?
e isso a gente trabalhava lá também. Eu dava aulas de trânsito e a gente passava as noções para o pessoal que estava ali, né? Ou na entrada ou na reciclagem. Por que reciclagem? Porque os operadores, quando iam de férias, na volta já existia uma programação para fazer o repasse. Tá. Já era programado isso. Ou seja, aí me diz uma coisa, depois de quanto tempo você avalia que um motorista profissional com experiência, mais ou menos experiência, precisa de uma reciclagem na condução? Olha, eu me baseio bastante. No geral. Eu me baseio bastante na questão da aviação, né? Eu gosto de basear nisso. E o aviador ele faz uma reciclagem a cada 6 meses. O piloto faz, né? O motorista, eu acho que a cada ano ele deveria passar por uma reciclagem, mas essa reciclagem deveria constar dos conteúdos relacionados a todos os problemas que o município tem. Porque ele, sendo cidadão e sendo um munícipe, ele precisa estar entendendo tudo o que acontece dentro do município quando se refere a transportes, né? Então, por exemplo, se eu tenho uns operadores que trabalham nessa linha e que pertencem a uma determinada área, né? Porque então vamos ver os problemas daquela área de operações e na reciclagem contar, olha, os problemas têm sido isso, né? Porque até hoje o poder concedente ele reclama, inclusive através da ANTP, de que existe um número grande de reclamações de clientes, né, de passageiros, em relação à condução do veículo, falta de educação do motorista, quando não para nos pontos e tal, a condução dele que é brusca, são várias coisas que a condução que é brusca e também a questão dos horários. A questão dos horários, né? O horário muitas vezes não é questão do motorista, o trânsito não deixa. A gente não está na Alemanha, e se você na Suécia, num país desse tipo, que você chega lá numa estação de trem, por exemplo, está lá marcado o horário de partida 18.01 e sai 18.01. Isso, né? Vamos pensar então não dá. Que os fatores intervenientes, ou seja, tudo que atrapalha dentro de uma cidade como São Paulo, não é culpa do motorista. Eu não vou dizer nem a palavra culpa, são fatores de como a cidade se formou, de como ela funciona. O sistema teria que ser pensado de uma maneira mais integrada, não isoladamente. Isso, porque no final, talvez, ao invés de pensar em colocar mais ônibus, talvez tivesse até que tirar, ou tirar uns tipos, colocar outros. Eu acho, quer dizer, aí você vai completar depois, tá? Até pode ser até a tua mensagem para o público da gente, para a gente terminar. Por exemplo, você precisaria, o sistema teria que ser repensado com alta capacidade, baixa capacidade, a via de rolamento, via segregada, onde vai, onde não vai, onde cabe corredor, a famosa pesquisa de origem e destino atualizada, né, para saber onde é que cabe e de que forma cada tipo de veículo. Né? Então, eu costumo ter essa figura. Se você bater no rabo de um dinossauro, você bate aqui no rabo do dinossauro, essa informação deve correr por dentro dele até chegar no cérebro dele, que deve ser desse tamanho. Quando ele virar para ver quem bater, você já está lá longe. Você já bom que esteja. Sumiu. Não é? Então, eu estou falando do quê? Eu estou falando de algumas logísticas de transporte. Tudo é muito demorado. Tudo demora muito para desenrolar. Por exemplo, se você pensar na operação dos ônibus, você tem um pessoal segregado. Dificilmente esse pessoal vai para fora para acompanhar o dia a dia de um fiscal, o dia a dia de um operador.
é comum se dizer, a pessoa está lá no ar-condicionado e o operador está lá fora, embora ele também tenha agora ar-condicionado, mas ele não põe a mão na massa, ele não observa o trabalho do motorista. A pessoa que fica de longe não conhece. Não conhece. Os detalhes da operação. E o que vai para o papel, o que vai para a operação, é muito frio e precisaria ser mais dinâmico para acompanhar a própria dinâmica do trabalho do motorista, né? Embora hoje já tenha essas programações, põe mais carro nessa hora, menos carro nessa hora, já tem uma programação de horários que pode ser ou não cumprida, né? Mas aí vem chuva, vem o caminhão que deu um L lá não sei da onde, o veículo não pode passar, e tudo isso recai em cima do motorista, porque ele é o representante da empresa mais próximo do público. Então, na hora de reclamar, é para onde o passageiro olha. Ele olha para o motorista. É a cara do motorista. Né? Daí, então, essa carga toda fica muito em cima do motorista, né? Voltando em relação ao que você perguntou, da absorção dessa tecnologia toda que está nos painéis dos veículos, a gente percebe que essas montadoras vão colocando cada vez mais tecnologia. Mas eu não sei de nenhuma dessas tecnologias que tenha sido solicitada ou consultada a quem vai ter que operar aquilo tudo. Vocês estão vendo isso? Ouviram isso, senhoras montadoras, engenheiros de desenvolvimento, engenheiros de produto? Tá? Então, me lembro que na década de 80, a Auto Latina, ela começou a fazer ônibus. Sim. E então, na época eu trabalhava para o Grupo dos Mineiros, né? A gente tinha 8 garagens ali aqui em São Paulo, no Rio, Santo André, tal. Então o que acontece? A Auto Latina, através do engenheiro branco, ele consultava, eles tinham lá um processo de trazer motoristas para prancheta e falar, olha, como que você acha que fica melhor essa altura de para-brisa, essa posição de volante, essa posição de banco e tudo mais? Chamavam isso de engenharia reversa. Engenharia reversa? Eu nem sabia que era esse nome. Olha, para exemplificar isso, houve uma época em que a Mercedes-Benz nos vendeu, estou falando em termos de CMTC, né? Vendeu para a CMTC uns ônibus com a sigla 364. O364. Também conhecido como 364, porque entrava para cacete. Embora eles foram testados lá na fábrica, cada um passou pelo chuveirinho, e a gente foi lá receber lá na fábrica, mas não adiantou, né? Lá é uma coisa. Sim. Tá. Então esses ônibus vinham com o habitáculo do motorista reduzido, eu vou chamar assim. Esses ônibus não poderiam ser usados na Alemanha nem a pau, por causa do tamanho do alemão, que o biotipo das pessoas. Biotipo, né? Então, pumba, aqui. E a CMTC comprou um monte. Então, o que acontecia com esses ônibus? Ele tinha um balanço dianteiro curto, um motor traseiro, um balanço traseiro grande. E então o embarque era pela porta traseira. Então o que acontecia? Como o posto do cobrador era relativamente no meio, ali no entre-eixo, você tinha uma lotação na parte traseira que tornava a frente desse veículo muito leve. E ele tinha uma direção hidráulica fantástica e tinha um outro problema agravante. O pedal de freio dele era suspenso. Então, para que esse pedal fosse acionado, o motorista era obrigado a tirar o pé do assoalho e colocar em cima do pedal. Você não dava para pousar o calcanhar. Não dava. Não dava para ele só girar o pé e fazer o trabalho. Então o que acontecia? Quando ele pisava no freio, a frenagem era muito acentuada, porque tinha um outro problema de engenharia, que era um servo-freio,
a mudança da ação primeira dos freios que ocorria na dianteira, né? Isso é bom para automóvel, mas não para veículo pesado. Veículo pesado tem que começar a frear a traseira. Lá de trás, começava antes, bem antes. Então ele freava a dianteira e se ele estivesse num lugar meio arenoso e tal, ele derrapava e batia. Bom, então tivemos muitos problemas com esse 364, né? E foi difícil. A fábrica veio várias vezes, da garagem de aclimação, e a gente acabou dando uma acomodada na situação, né? Na época era engenheiro Pimentel, engenheiro Fernando, e acomodou a situação e tal, mas no final aqueles carros acabaram, ainda bem. Então, e tinha outro problema que era o motorista, que o motorista ele não conseguia colocar a cadeira dele numa posição onde ele pudesse movimentar as pernas com facilidade. Então ele trabalhava com a perna meio canivete, assim, com a perna tal. Então para ele fazer essa modulação do pedal era dificílimo, né? E tinha um painel atrás do motorista que não dava para ele levar o banco para trás. Quer dizer, você vai somando esses elos todos, né? E não tem um elo fraco. Eram vários elos dos elos. Deixava de... Exato, né? Então, se um ônibus desse tivesse sido testado, tivesse levando grupos de motoristas com várias alturas que a empresa trabalha, né? Passando de 1,60 m, a empresa hoje já está um pouco mais diferente, você já tem um habitáculo já concebido. Isso, para várias. Mais... Então, isso foi difícil para acertar. Mas a coisa foi corrigida no veículo, porque o motorista, o que tinha ali no painel de novidades, a gente atendeu da seguinte forma. Eu pedi, porque na época eu estava na área de treinamento, a gente tinha uma supervisão muito aberta, muito legal, e então a gente acabou pedindo um painel para a Mercedes-Benz para colocar na garagem que tinha aquele ônibus, e o motorista, na hora que estava ali na reserva, ele vinha, então a gente fez uma sulfite com a descrição, o desenho e a descrição de cada um dos componentes. Copiamos isso do manual e foi possível os motoristas irem se apoderando daquela informação, né? Porque para treiná-los todos ia levar muito tempo e a empresa não ia aguentar isso, né? Porque tinha que tirar eles do serviço. Tá certo, esse é um macete de experiência, né, que levou a uma solução comestível. E tinha um outro aspecto também, que é bom dizer, que era a briga. Esse operador vai para treinamento, ele vai ser pago ou não vai ser pago? Isso é uma coisa que até hoje está no ar aí. A questão interna da empresa, a política da empresa, caminhão, ônibus. Isso a gente não sabe. Tá certo. Ademar, pelo que a gente tem para espaço de vídeo, nós já temos um monte de coisa. Tem assunto muito mais ainda para a gente conversar, a gente pode rever, se retoma um outro dia essa conversa, mas foi um prazer muito grande estar aqui te visitando e conversando sobre isso. Tá bom. Tá certo? E só ter eu agradeço a atenção, né? Porque, imagine só, eu falando sobre isso, tem gente que conhece aí muito mais, pode falar melhor e mais. Não, com o tempo que ele tem de janela, não tem nem o que explicar. Vocês não prestam atenção no que ele acabou de falar. O cara é bom.